Hoje você vai aprender a fazer uma divisão de treino perfeita para crescer de maneira fundamentada e não só com base em achismos. Fala galera do YouTube, se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, o meu nome é João Batista, eu sou treinador e ajudo pessoas normais a terem um shape acima da média. Quando a gente pensa em divisão de treino, e aqui eu imagino que tenha gente chegando que não faz muita ideia do que é isso, o meu canal é bem voltado para pessoas que estão começando, estão tentando ter um embasamento melhor sobre treinamento, você precisa entender o que é essa divisão de treino. Então basicamente vai ser a forma como você vai estruturar o seu treino de acordo com os dias que você tem disponível na semana e a quantidade de tempo disponível para você treinar. E aqui a gente já precisa ter um adendo muito importante. O primeiro passo para você ter uma divisão de treino de sucesso para ter resultado é que você encaixe ela perfeitamente dentro do que é a sua capacidade de realmente estar treinando. Não adianta você tentar encaixar uma periodização de treino de 5 vezes na semana se você sabe que você só vai conseguir treinar 3 vezes na semana. João, mas seria melhor eu treinar 5 vezes na semana do que 3? Sim, seria, porque a gente conseguiria atingir volume de treinos maiores, diluir de uma forma melhor. Vocês vão ver isso ao longo do vídeo. Mas o ponto que eu quero chegar é, não adianta a gente elaborar um treino para 5 dias se você sabe que você só vai conseguir ir 3. Isso vai fazer com que a gente afete negativamente o seu volume total de treino, porque você vai acabar faltando, e que a sua sensação de não estar cumprindo com o planejado atrapalhe na sua progressão e na sua aderência ao treinamento, porque você vai entender que não está conseguindo fazer o que foi proposto, automaticamente você sabe que não vai ter o resultado esperado e aí te dá vontade de desistir. E a mesma coisa se aplica à questão do tempo de treino. Não adianta a gente montar um treino muito longo, muito extenso, considerando ali alongamentos, aeróbico e os exercícios de musculação, se você sabe que não vai ter tempo para fazer aquele treino todo. E aí o que você vai fazer é comprometer o seu tempo de descanso, porque você vai estar sempre pensando em fazer o mais rápido possível para dar tempo de fazer tudo. Você não vai se concentrar no seu treino, porque você vai sempre estar pensando em que não vai dar tempo, você não vai conseguir fazer todos os exercícios e a sua cabeça não vai conseguir se concentrar. Isso vai prejudicar muito o seu foco interno, que é extremamente importante para que você consiga ter bons graus de ativação e de contração do músculo, e isso vai levar os seus resultados embora. Então toda essa estruturação já é o princípio dos resultados que você vai ter. Não adianta, não tem para onde a gente correr. Para a gente já começar de uma maneira bem didática e trazendo já uma questão que é muito discutida, a gente precisa entender um pouquinho sobre dano muscular. O dano muscular, ele vai estar diretamente ligado com a sua divisão de treino, porque vocês precisam entender o seguinte: a recuperação muscular, ela é diretamente conectada com o grau de dano muscular que foi imposto naquela musculatura. E por que isso é importante? Porque é esse grau de dano muscular que vai dizer qual que é o espaço de descanso que você tem que dar entre o treino de uma musculatura e o outro. Não existe um padrão de 2 dias de descanso, 3 dias de descanso, 4 dias de descanso para você treinar novamente aquela musculatura. O que vai dizer o quanto tempo de descanso deve ser dado entre os treinos é justamente o grau de dano que foi imposto àquela musculatura. Um exemplo prático: se você treinou o bíceps hoje, ou você fez um estímulo de bíceps no treino de costa, isso não quer dizer que você só pode treinar bíceps daqui a 3 dias, a 4 dias. O que vai controlar isso é o estímulo que você deu no bíceps hoje. Ele foi um estímulo baixo, um estímulo alto, o dano muscular naquela musculatura, ele foi alto, ele foi baixo, com quanto tempo a sua musculatura vai estar recuperada para treinar novamente. Então, já comecem se apegando nisso. Não existe um padrão ali para você poder treinar novamente aquela musculatura. Você precisa se atentar a como está a sua divisão de treino e como está esse dano muscular para a gente conseguir pensar em algo dinâmico. Quanto mais estímulo é dado a uma musculatura, mais tempo ela precisa de descanso, porque o dano foi maior. Quanto menos estímulo for dado, menor é o tempo de descanso para ela estar ali pronta para ação de novo. Como a gente já viu que não existe esse tempo fixo de descanso, que a gente pode estar manipulando de forma dinâmica essa quantidade de vezes que a gente treina uma musculatura na semana, é extremamente interessante a gente ter bem definido uma pirâmide de preferências musculares. Por quê? A gente tendo bem definido os músculos que a gente quer evoluir mais, a gente consegue estar treinando aqueles músculos mais vezes na semana.
porque a gente vai criar uma rotina de treino de maneira que a gente consiga diluir aquele volume para ter um volume de treino maior, com a diluição mais eficaz, treinando mais vezes na semana quando for necessário. Por exemplo, quando os volumes de treino começarem a ficar mais elevados com a progressão gradual, nós necessariamente vamos precisar treinar aquele grupo muscular mais vezes na semana. Vai ficar extremamente inviável você estar com um volume muscular de 35, 40 séries e fazer 40 séries de um grupo muscular em um dia só, tanto por questão de tempo hábil para treinar, quanto por questões de rendimento durante o treino. Você não vai conseguir entregar uma boa performance em um treino, por exemplo, de glúteo de 40 séries em um dia, ou de quadríceps ou de costas, ou seja lá o grupo muscular que for. Não é viável entregar uma boa performance em um treino de 40 séries de um grupo muscular num dia só. Isso porque existe uma teoria chamada de Wasted Sets, onde os pesquisadores sugerem que a partir de 10 séries diárias para um grupo muscular, a comparação do custo-benefício daquele treino já não é mais tão interessante. Por exemplo, já não vai mais compensar o tanto de esforço que o praticante tem que fazer, que você tem que fazer no seu treino, com os resultados hipertróficos que serão apresentados a partir daquela 10ª série. E aí vocês vão entrar em desespero, porque vocês vão me dizer: João, eu tô com 40 séries para um grupo muscular, como que eu vou dividir isso em mais dias de treino, se eu não posso treinar um músculo com 24 horas que eu treinei ele, ou que eu tive ele auxiliando em algum exercício? Ou então eu não posso treinar ele 48 horas. E é justamente por isso que eu falei no início do vídeo: pessoal, esqueçam essa história de no mínimo 48 horas para treinar a musculatura novamente. O que vai ditar isso é como você diluiu aquele volume de treino. Eu vou deixar uma literaturazinha aqui no canto da tela que fala justamente sobre frequência de treino, e que algumas delas sugeriram que a melhor frequência de treino, quando a gente está pensando em hipertrofia, seria de até 3 vezes na semana. Isso tendo o volume diluído e tudo muito bem equalizado. Lembrando que isso pode variar de uma pessoa para outra e a gente só vai saber testando na periodização daquela pessoa, porque tem pessoas que se beneficiam mais, tem pessoas que se beneficiam menos. Isso também pode variar de acordo com o sexo. Então as mulheres, elas naturalmente conseguem se recuperar melhor dos estímulos, então elas acabam se beneficiando de uma forma mais eficaz dessa diluição de treino maior, e os membros inferiores, de forma geral, também se recuperam de uma forma mais rápida. Então a gente consegue beneficiar esses membros diluindo o volume de treino em uma frequência semanal mais elevada. E por fim, para que vocês entendam por que da gente pensar em tudo isso, nós precisamos ter a ideia na cabeça de que volume de treino é rei. E quando a gente está falando de volume de treino, a gente fala de volume load, ou de carga total de trabalho. Pode parecer estranho, mas não é quanto mais volume de treino melhor, porém, quanto mais volume de treino dentro do seu volume máximo recuperável, melhor, desde que feito de forma gradativa. Vou tentar explicar isso aqui melhor. Pensa o seguinte: o seu músculo crescer vai ser uma adaptação a um estímulo que foi dado. Logo, quanto mais estímulo a gente dá àquela musculatura, mais estímulo ele vai ter para poder se adaptar morfologicamente e mudar o seu formato. Beleza? Até aqui entendido. Então, quanto mais volume de treino, melhor. E na literatura e na prática, o volume de treino já se apresentou como um dos principais fatores, se não o principal, para a sinalização e obtenção da hipertrofia. Porém, existe uma questão que é o volume máximo recuperável, que é muito variável de uma pessoa para outra. Então, cada pessoa vai ter um volume máximo recuperável. E esse volume, ele só é quanto mais melhor, até o momento em que ele está dentro do volume máximo recuperável daquela pessoa. A partir do momento que ele passa do volume máximo recuperável, ao invés de ter benefícios, ele começa a trazer malefícios, como dor muscular tardia e até mesmo ali o tão famoso overtraining, que vocês tanto falam, que não é tão fácil de chegar, porém ele existe. E um outro ponto muito importante é que esse volume de treino ele também não pode ser integrado de forma total. Vamos criar uma situação hipotética aqui que eu soubesse o volume máximo recuperável da cliente X. Eu não podia chegar nessa cliente X de primeira e colocar o volume máximo recuperável dela. Fazendo isso, eu estaria queimando largada e deixando muita evolução para trás. Porque a cada novo volume de treino que a gente insere naquela pessoa, a gente consegue ter novas adaptações e gerar novos estímulos hipertróficos.
Se a gente pega aquela pessoa e põe ela direto no volume máximo recuperável, concordam que a gente deixou para trás uma grande linha de evolução dessa pessoa? Então o volume de treino ele tem que ser progredido gradativamente para que a gente não queime a largada e vá aproveitando todas essas fases da evolução. Certo, galera? Então, no vídeo de hoje eu esqueci de deixar os avisos aí ao longo do vídeo, mas eu vou deixar aqui no final. Lembrem que, se for comprar sua suplementação, eu tenho cupom de desconto de 10% no site da Max. O cupom é MAX10 João Batista, vou deixar passando aqui embaixo para vocês não esquecerem. E se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal, não perde essa oportunidade de se inscrever. Vocês se inscrevendo aqui, aumentam a entrega do meu conteúdo, eu consigo ter um alcance maior e isso me motiva a cada vez mais estar trazendo conteúdo de alta qualidade para que vocês consigam evoluir o físico da maneira que vocês querem. Obrigado por ter assistido, tamo junto, let's bora!